População brasileira, a origem da diversidade, continuação. Nós já lemos no trecho da página 21 sobre os povos originários ou nativos do território brasileiro. Dá-se esse nome a esses povos por eles serem os primeiros a habitar as terras do Brasil, nesse caso os índios. Com a chegada dos colonizadores ao Brasil, os índios, que foram os primeiros habitantes, foram vítimas de violência e escravidão, chegando a diminuir bastante essa população. Continuando os estudos sobre a origem da população brasileira, nós vamos ler as páginas 22 e 23. Leitura da página 22. Muitos povos nativos, que são os índios, tiveram de abandonar suas terras e parte de seus costumes, inclusive sua língua de origem. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, naquele ano, viviam no Brasil quase 1 milhão de indígenas, em aldeias ou nas cidades. Eles pertenciam a 305 povos e falavam 274 línguas. Observe no mapa a seguir a localização das terras indígenas no país. O mapa mostra regiões que estão marcadas de verde. São as áreas demarcadas, ou seja, as áreas que são destinadas aos índios. No quadrinho ao lado, fala sobre terras indígenas. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e por eles habitadas em caráter permanente, sendo utilizadas para atividades produtivas e necessárias à reprodução física e cultural de cada povo. Então, caráter permanente quer dizer que essas terras são definitivamente dos índios. Eles podem morar e permanecer lá por todo o tempo que for necessário. Nessa página tem a questão 2. Questão 2. Atualmente, o número de indígenas no Brasil é muito menor do que no início da colonização. Aí você vai responder por quê? Por que atualmente o número de indígenas é muito menor? Se não tiver aqui nessa página a informação dessa resposta, você pode procurar na página 21. Questão 3. Observe novamente o mapa acima e responda. Quais são os estados com mais terras indígenas? Você vai analisar o mapa, você vai ver as áreas que são demarcadas e colocar o nome do estado que indica essa região que tem mais terras indígenas. Leitura da página 23. Os colonizadores. Os portugueses foram os principais colonizadores do país. Como colonizadores, eles dominaram os outros povos formadores do povo brasileiro. Ao explorar recursos naturais, desenvolver a agricultura e fundar vilas e cidades, os portugueses ocuparam as terras dos índios. Embora os índios tentassem resistir, lutando ou se deslocando para o interior do território, grande parte da população nativa foi morta ou escravizada e submetida às crenças, aos costumes e à língua dos europeus. Os portugueses foram responsáveis ainda por trazer à força para o Brasil milhões de africanos que foram escravizados e obrigados a trabalhar para os colonizadores. Como podemos perceber, o contato dos colonizadores portugueses com os indígenas e os africanos foi marcado por muita violência. Ao longo do tempo, o contato entre os diferentes povos gerou uma mistura de diferentes manifestações culturais. Um exemplo foi o surgimento da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras pela mistura de ritos africanos, como o candomblé, com os da Igreja Católica e com crenças dos indígenas. Questão 4. Os povos indígenas, os portugueses e diversos povos africanos formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre os demais povos? Aqui nessa página fala sobre isso, sobre essa relação dos portugueses com os povos nativos ou os outros povos que vieram para cá. Então você vai ler e depois responder essa questão.